Deus me deu uma palavra hoje, e eu tinha outra coisa, sabe, né? Que Deus estava falando comigo, mas Deus tem hora que Ele muda as coisas assim do nada, sabe? Tudo bem, irmã? A irmã Esther tá com saudade de você, hein? Amém. E essa palavra está em Mateus, no capítulo 23, Evangelho de Mateus. Mas antes de eu ler essa passagem, eu queria que você soubesse que o que Deus falou comigo é sobre o cuidado de Deus, o cuidado do Pai, o cuidado do Pai para conosco. Você crê que Deus cuida de você? Amém? Nós temos um Pai que tem prazer em cuidar de nós. E eu vou ler o que está em Mateus capítulo 23, no versículo 37. Mateus 23, 37 em diante, diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus, quantas vezes eu quis juntar os seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e está deserta. Pois eu lhe digo, você nunca mais me verá até que diga, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Meus irmãos, Deus, Ele quer cuidar de nós. Ele deseja cuidar de nós em cada detalhe da nossa vida. Cada coisinha, sabe? Nós temos um Deus que Ele é detalhista. Você sabia que Deus é muito detalhista? Pensa, quando você vê uma abelhinha ali, pensa no detalhe de Deus na criação. Fez todos os animais, os elefantes, as coisas grandiosas, e Ele pensou na abelhinha. Ele pensou na florzinha. Ele pensou em cada detalhe da natureza. Imagina com relação à minha vida e à sua, se Ele não quer cuidar de cada detalhe das nossas vidas. Mas, será que nós temos permitido que Ele cuide de cada detalhe? De cada área? Eu tinha um programa que eu gostava de assistir, faz bastante tempo já. Eu lembro, não lembro que canal que ele passava, era um programa americano, que chamava, acho que Extreme Makeover. Não sei se a pronúncia é essa, mas ainda bem que o Rodrigo não está aqui para me consertar na minha pronúncia, né? Mas esse programa era sobre as pessoas, elas iam numa casa que estava bem derrubada, sabe? Bem debilitada. E daí chegava um cara lá e falava assim, cara, essa casa está feia aqui, hein? Vamos reformar ela. Só que a reforma deles, sabe como é que era? Eles vinham com um trator assim e passavam por cima da casa. Eles pegavam a marreta e o que não derrubava na pá carregadeira, né? Chegava e batia em cima da casa assim, destruía. Eles vinham com a marreta e derrubando tudo. Tudo bem que casa americana é mais fácil derrubar, né? Porque é um negócio, parece uns papelão aquilo lá, né? Mas ele chegava e derrubava. E depois, em menos de uma semana, às vezes, eles construíam um casão. Mas casas incríveis. E Deus me fez lembrar desse programa que eu assisti. Porque muitas vezes, Deus Ele tem algo a fazer dentro de mim e de você. Ele quer fazer algo novo. Mas muitas vezes nós não deixamos o velho ser destruído. E sabe o que Deus quer fazer às vezes? Meter a marreta. Ele quer pegar aquele sustentáculo, aquele pé direito que você tanto gostava da sua casa, mas que está parecendo mais uma tapera, e está meio caído o telhado da nossa vida. Deus quer chegar e pam. E você fala, não Deus, mas só sobrou isso daqui, pai. E você quer derrubar isso aqui ainda? E Deus quer fazer
Porque Ele quer fazer algo novo. E muitas vezes nós não permitimos o cuidado de Deus, porque nós não confiamos de verdade. Nós ficamos apegados àquele pé direito ali, abraçado. Fala, não, só sobrou isso aqui. Então me deixa com isso aqui, pelo menos. Deus fala, você não está entendendo. Enquanto você ficar abraçado com esse pé direito aí, eu não vou fazer o que eu quero fazer. O cuidado de Deus para com as nossas vidas, meus irmãos, é tão extraordinário. Deus, Ele quer que nós nos entreguemos por inteiro no cuidado com Ele. Como que uma criança dorme no colo do pai? Ela não se sente aconchegante e de repente pega no sono. Por quê? Porque ela confia. Mas a Simone me fez me lembrar de um exemplo hoje, da criança quando está com sono, mas não dormiu ainda, está com sono, ela começa a lutar para não dormir. Quem é mãe e pai sabe disso. Tem hora que a criança começou a azedar, começou a ficar meio xarope, é porque ela está com sono. E daí ela tem que dormir, mas ela não quer dormir. E aí você pega ela no colo e começa a chacoalhar ela assim, para ver se ela dorme. E ela começa a lutar, e começa a resmungar, e começa a levantar a mão. E você sabe que ela precisa dormir naquele horário. E o corpo dela está pedindo isso, mas ela está lutando contra. E muitas vezes Deus pega a gente no colo. E Ele quer dizer, descansa aqui comigo. Confia em mim. E a gente começa a lutar. E nós começamos a não permitir que Deus faça aquilo que Ele falou que ia fazer. Quando Jesus diz essa palavra aqui, Jerusalém, Jerusalém, se você ler o capítulo 23 inteiro, é um capítulo muito duro, em que Jesus está expondo toda a hipocrisia dos religiosos. Ele está expondo toda a malícia dos sacerdotes, de todos aqueles que estavam à frente do templo, e Jesus bate doído. Mas olha, é o capítulo inteiro, do começo ao fim, chamando de hipócritas e isso e aquilo. Por que Deus está fazendo isso? Ele está pegando a marreta, e Ele está batendo. Ele fala, essas estruturas aí, não são as minhas estruturas. Eu vou fazer algo novo, e não é sobre esse fundamento, não é da forma que está sendo feito. E Ele diz o seguinte, cidade que mata os profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Meus irmãos, se você ler a história de Israel, se você ler os profetas, todos foram mortos. Jeremias, Isaías, eles pregavam bonitinho, Deus agia, mas eles eram perseguidos. Jerusalém, Jerusalém, Israel, Israel, quantas coisas vocês fizeram com os meus mensageiros, que eu mandei para vocês. E por que eles fizeram isso? Porque o povo estava afastado da presença de Deus. Porque olha o que Jesus fala, quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sob as asas. Mas, porque o povo havia se afastado da presença de Deus, o que acontecia então? Revoltas, dores, solidão, insatisfação. É duro ficar insatisfeito, né? Um negócio triste. Mas o insatisfeito espiritualmente, o insatisfeito com a vida, ele sempre vai colocar a culpa no outro. Ele sempre vai direcionar para outra pessoa a insatisfação dele. Mas algo que Deus ministrou ao meu coração é que nós só vamos conseguir ser satisfeitos em Deus. Então nós temos que resolver a nossa insatisfação com Deus. Muitas vezes nós não assumimos isso. E nós dizemos, não, eu estou insatisfeito porque na minha casa é assim, porque na minha família é assim, porque no meu trabalho as coisas não funcionam como eu quero. Mas de quem que funciona? Alguém pode levantar a mão e falar assim, nossa, meu trabalho é 100%, está tudo certo, não tem problema nenhum.
ganho muito bem, faço só o que eu gosto, e olha que maravilha. Parece que eu estou sendo, como que é mesmo daqueles caras que trabalham no Havaí lá, diz que é o melhor emprego do mundo, é lá no Havaí, né? Mas nós passamos problemas, dificuldades, mas a raiz da insatisfação não estão nestas situações. A raiz da insatisfação é porque nós temos que resolver algo com Deus e nos permitirmos sermos cuidados de verdade por Ele, em cada detalhe, em cada situação. Esse era o problema daqueles fariseus, dos saduceus. Eles se tornaram julgadores, perseguidores. Por quê? Porque faltava alegria no coração deles. Muitas vezes, meus irmãos, nós também nos tornamos assim. Talvez não um fariseu do templo, mas um fariseu dentro de casa, que aponta o dedo para o erro da mãe, para o erro do pai, para o erro do irmão, da esposa, dos filhos. Talvez eu me torne um julgador da minha família, um julgador das pessoas que trabalham comigo. Mas por quê? Qual que é a raiz disso? É a falta de satisfação em Deus. Quantas vezes, Jesus diz, quantas vezes eu te chamei, quantas vezes eu insisti em ter você na minha presença. Meus irmãos, você consegue lembrar de quantas vezes Deus já insistiu com você? Quantas vezes Deus te chamou para a presença dEle? Quantas vezes falou assim, vem resolver comigo, vem para a minha presença. Quantas vezes nós estivemos angustiados e fomos para a presença de Deus e saímos de lá abastecidos, e saímos de lá renovados, transformados. Quem já saiu assim, levanta a mão, quem já passou por isso? Quando a gente ia no monte orar, a gente saía, parecia que saía super-herói de lá, só faltava sair voando assim. Por quê? O que estava faltando? Quando descia dos montes, o problema era o mesmo quando eu tinha subido, mas a presença de Deus tinha mudado alguma coisa aqui dentro. A minha forma de ver o mundo tinha mudado. Então, a insatisfação, às vezes dentro de casa, às vezes não, 100% das vezes, é porque nós não resolvemos com Deus primeiro ainda. Às vezes nós estamos magoados, tem coisa que não está certo ainda, e nós começamos a tentar resolver de qualquer jeito, na nossa força. E Deus fala, venha e resolva comigo. Deus nos chama para a presença dEle. Ele insiste, meus irmãos, em nos ter na presença dEle, mas sob os cuidados dEle em cada detalhe, em cada olhar, em cada palavra, em cada gesto, em cada pensamento, em tudo. Ele quer cuidar de nós em tudo. E será que nós estamos dispostos a permitirmos sermos cuidados por Ele? Em Jesus, meus irmãos, a nossa ansiedade, ela se aquieta. Em Jesus, a solidão vai embora. Em Jesus, o medo não existe mais. Quando nós estamos com a consciência de que Jesus realmente está cuidando de nós, nós descansamos o nosso coração. Será que nós temos permitido isso? Nos aproximado tanto de Jesus assim? Deus quer proteger a minha vida e a sua vida de decisões erradas. Eu tomei muitas decisões erradas na minha vida. Muitas vezes. E sabe por quê? Porque eu não me permitia ser cuidado por Deus. Eu queria as bênçãos. Eu queria o poder. Eu queria os milagres na minha vida. Mas me permitir ser cuidado e tomar as decisões que agradavam a Jesus, isso eu não permitia. Então Deus quer reinar sobre as nossas decisões. Cada detalhe. Às vezes, se você for comprar uma bicicleta, ora antes. Fala, Deus, será que é para eu comprar essa bicicleta?
Ah, Juliano, o que tem a ver a bicicleta? Não, é só um detalhe. Porque aquilo que você faz, que você decide de acordo com a vontade de Deus, não acrescenta dor, não vai acrescentar arrependimento em você depois. Quantas pessoas entram em relacionamento sem falar com Deus antes? Quantas pessoas persistem em coisas sem Deus falar para persistir? Nós temos que orar para nos aproximar de Deus e ouvir a Ele, o que Ele tem para nós. Eu sei que a ansiedade cria um monte de coisa, e nós começamos a fazer as coisas por conta, por causa da ansiedade. Mas não é porque Deus falou, não. Então, se permitir ser cuidado por Deus, meus irmãos, é também se proteger do diabo. O inimigo quer destruir nossa vida. Mas se a minha vida é cuidada pelo Pai, se eu permito que Deus reine sobre cada decisão minha, o diabo não tem autoridade para relar na minha vida. Ele não tem poder para se aproximar de mim. Por quê? Porque é Deus quem cuida de mim. E de verdade, não é só cantar que Deus cuida de mim. Mas eu realmente me permito ser cuidado por Deus. E Ele não me protege só do diabo. Ele me protege de mim mesmo. Porque muitas vezes é o Juliano mesmo que quer errar. É o Juliano mesmo que quer pisar na bola. Mas quando eu me permito ser cuidado por Deus, Deus fala: Juliano, não faça isso. Juliano, não fale isso. Juliano, não dê o troco. Então Deus permite, Deus cuida de mim a ponto do meu eu ficar em segundo plano, para que a vontade dele esteja em primeiro plano. Quando Deus cuida de nós, meus irmãos, nós não nos sentimos mais abandonados. Mas olha o que Jesus fala. Ele fala assim: quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada. O que é abandonado? É lá longe da presença de Deus. E então nós nos sentimos abandonados, rejeitados, sem cuidado. Você acha que alguém cheio da presença de Deus se sente abandonado? Não. Mesmo homens de Deus podem sentir solidão, mas aonde que eles se abastecem para parar de sentir isso? Na presença de Deus. Lembra de Elias quando foi para a caverna? O que ele falava? Não sobrou ninguém, só eu, e querem me matar ainda e tal. E Deus vai falar com ele. E Deus não estava na tempestade, não estava naquelas coisas estrondosas, não. Estava naquela brisa suave. Quando eu estou aqui com você, Elias. E não sobrou só você, não. Tem milhares de homens que não se dobraram a Baal. Deus vem nos lembrar que nós não estamos sozinhos, que nós não fomos abandonados, que se alguém por acaso me rejeitar, o que é a rejeição de alguém diante da aceitação de Deus? Fale para mim o que é a rejeição de alguém se um Deus te aceitou. Meus irmãos, sabia, tem gente que é meio maluco, né? Mas tem gente que daria a vida para ser amigo do Neymar. Tem gente que venderia a mãe para poder chegar perto do ídolo dele. Por quê? Para ser aceito pela pessoa que ela admira. Para ser conhecido. Para falar: não, a fulano de tal, eu tive lá na casa dele, jantamos juntos. O pessoal mais antigo gostava muito do Roberto Carlos, né? Roberto Carlos era o cara. Então, mas e a aceitação de Deus? Qual é o valor que nós damos para ela? Qual é o valor que nós colocamos em Jesus na nossa vida?
no cuidado que Ele tem para conosco. Se colocar diante dos cuidados de Deus, meus irmãos, é saber que ali a graça é infinita, que ali existe amor infinito, que ali nós somos transformados, somos cheios da presença dEle. Então, não existe mais insatisfação. A palavra diz ali que ele falou assim, está abandonada e ficou deserta. Deserta significa sem vida, sem alegria, sem propósito. Muitas vezes, nós vivemos a vida assim, sem alegria e sem propósito. Então a casa fica deserta. E por que ela fica assim? Porque nós não nos submetemos aos cuidados de Deus. Deus fala. Deus sempre fala. Ele é tão misericordioso que Ele fala sempre. Porque eu vou falar para você, eu me canso às vezes. Se eu falar um negócio para Simone, daí ela não faz. Eu falo a segunda, ela não faz. Na terceira eu nem falo mais também. Agora não vou falar mais nada. Já falei um monte de vezes, não está adiantando nada. Ela não, ela já é mais insistente comigo. Ela fala 50 vezes, até eu fazer. Mas Deus, Ele persiste. Ele fala, Juliano, faça do jeito certo. Juliano, não queira cortar caminho. Juliano, é assim, então persista dessa forma. E se eu fizer errado, fala, Juliano, volta para o caminho e faz certo agora. Mas muitas vezes nós insistimos em fazer do nosso jeito. Somos turrões. E aí a casa fica deserta. E a casa fica vazia. Meus irmãos, Deus não chamou a gente para ter casa deserta, amém? Não chamou a gente para viver com a casa vazia, não. Ele quer que nós tenhamos plenitude de vida. Zoe, plenitude de vida, a vida de Deus em nós. Nós nascemos para isso. Você já assistiu um programa também que chama Acumuladores? Quem assistiu, levanta a mão aí. Vocês também gostam, né? E eu fico de cara assistindo aqueles programas lá. Faz um tempinho que eu não assisto também. Eu gosto de outro também, aquele dos quilos mortais, que lá é legal também, né? Mas os acumuladores, meus irmãos, quem que é? É aquele pessoal que tudo que eles veem, eles querem. E daí lá nos Estados Unidos é muito barato as coisas, tudo é barato lá. Eles vão comprando, e vão comprando, e vão comprando. E daí quando entra a reportagem para mostrar a casa da pessoa, meu querido, tem cômodos da casa que não dá para entrar. Não abre a porta, assim, ó, não abre tanta coisa que tem dentro de alguns cômodos. Eu vi uma vez lá que tinha uma casa que tinha uns 3 quartos lotados de lixo. Era lixo mesmo, porque não dava para entrar lá para limpar nada. Foi acumulando, 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 virou lixo. A pessoa pegava as coisas na rua e tal. E é uma doença, né? Aquilo tem que ser tratado. Tem que ter psicólogo, né, e tal. É um problema psicológico. Mas, e eles mostrando aquilo lá. E daí tinha um cômodo, acho que era na cozinha, que tinha tanta coisa, mas tanta coisa, que quando começaram a tirar as coisas de lá, tinha um buraco na cozinha. Nem a dona sabia que tinha um buraco lá dentro, porque tinha tanta tranqueira, que tinha até um buraco dentro da cozinha. O rato entrava por ali e saía, por aquele buraco. Muitas vezes na nossa vida, nós também permitimos que muito lixo fique tomando lugar no nosso coração. Nós permitimos que maus hábitos tomem lugar na nossa vida. Hábito de reclamar, hábito de sempre ver a parte ruim só das coisas, hábito de não louvar a Deus quando as coisas boas acontecem. Tem algumas coisas que vão acumulando em nós e vai virando um perfil nosso. E é coisas que nós temos que deixar, falar, Deus, cuida, Pai. Entra aqui dentro e muda tudo. Eu não quero ser mais assim. Eu, por algum tempo na minha vida, eu era um marido muito ausente. Eu ficava fora de casa, eu queria só ficar com os meus amigos.
Teve um tempo de jogo então, que aí eu ficava só no bar jogando. Eu deixava a Simone em casa, o Isaac pequenininho. E eu não queria saber de nada. Eu não dava valor àquilo que era mais importante. Por quê? Porque eu tinha maus hábitos, maus costumes que tinham que ser transformados aqui dentro. Eu não tinha prazer de ficar dentro da minha casa, de brincar com meu filho. E o diabo começou a roubar tantas coisas importantes de mim, sem eu perceber. E eu precisei me aproximar muito de Deus para ser liberto disso. Eu precisei reconhecer muita coisa diante de Deus, para que Ele transformasse isso no meu coração. Eu tenho o maior prazer de brincar com as minhas crianças. Tem dia que eu estou lá em casa, o Benjamin fala, vamos brincar de esconde-esconde, pai? Eu falo, vamos. Aí vai aqui o gorducho se esconder atrás da porta, se esconder no banheiro, se esconder nos lugares. Tem dia que vai eu, a Simone, o Isaac, o Benjamin, todo mundo se escondendo. Levo eles na piscina, brinco com eles. Por quê? Porque Deus transformou o meu coração. Eu entendi que eu tenho que ser um pai presente, um pai que ama, um pai que cuida. Não um pai xarope, que só sabe cobrar as coisas, mas nunca brinca, nunca abraça, nunca beija. Eu tenho que cobrar também, porque eu tenho que mostrar o caminho, mas o filho só vai aceitar a correção do pai que ama. O pai que não ama, o filho, a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai sumir na braquiada. Ele não vai mais ouvir, porque ele vai crescer com raiva e com rancor. Mas Deus transformou o meu coração. Muito lixo aqui dentro teve que ser tirado. E dói reconhecer, sabia? Eu assistindo aqueles programas, eu ficava vendo como era difícil aquelas pessoas entrarem dentro das casas e tirar uma coisa. Às vezes tinha um copo quebrado. A hora que a pessoa ia pegar o copo para jogar fora, a dona da casa falava, não, esse copo aí eu ganhei em 1998, e você não pode relar nesse copo, que eu vou consertar ele. Tem coisas, meus irmãos, que estão quebradas, faz 5, 10, 15, 20 anos, nunca mais relou, mas você não deixa Deus trabalhar, não deixa Deus mudar. Às vezes Deus quer arrancar tudo e jogar fora, e fala assim, eu vou te dar uma nova vida, não fique preso mais a essas coisas antigas. Tem gente que tem coisa dentro de casa, roupa, que faz 10 anos que está lá, 15 anos que está lá, não doa, não serve, não faz nada e está lá. E a pessoa fala, não, um dia, quem sabe. Às vezes tem mulher que tem 100 sapatos dentro de casa. Como é que vai usar 100 sapatos? Não usa. Mas não, quer ter lá os 100 sapatos. Não doa nem para ninguém, nem para a mãe não dá. Por quê? Às vezes isso só revela o nosso coração, porque nós queremos tapar a insatisfação com outras coisas. Nós queremos deixar a nossa insatisfação e cobrir ela com outras coisas. Mas é Deus que vai trazer satisfação para a nossa vida. Amém? Porque a satisfação que Ele traz é verdadeira. Muitas vezes, para suprir essas carências, nós começamos a acumular coisas que não agradam ao Senhor. E sabe o que Deus está dizendo? Larga tudo isso e vem até mim. Venha a mim, você que está cansado. Venha a mim, você que está oprimido. Venha a mim, você que se sentiu rejeitado. Venha a mim, você que foi traído. Venha a mim, você que foi abusado. Venha a mim, você que foi roubado. Ele quer te dar uma vida verdadeira. Ele quer fazer tudo novo na sua vida. Ele quer cuidar de você como a filha amada dele. Ele quer cuidar de você como um filho amado que ele sonhou em ter. Deixa ele cuidar de você. Deixa ele cuidar em cada detalhe, em cada coisa. Eu sempre fui meio cabeçudo, sabe? Literalmente, né? Mas nas atitudes também. Então, eu queria sempre tomar as minhas decisões. Minha mãe está ali, ela sabe, eu era meio turrão. Quando eu queria fazer um negócio, eu ia nem perguntava nada.
Por quê? Porque eu sabia que se eu perguntasse, alguém ia falar o contrário, que eu estava querendo fazer. Então, eu ia lá e fazia. Mas isso causou tanto problema. E muitas coisas, meu irmão, não precisavam ser dessa forma. Então, hoje, eu consulto até minha esposa, acredita, quando eu quero fazer um negócio. Isso é uma surpresa, né, amor? Quantas vezes eu fiz cada loucura sem falar com ela. Eu já contei isso aqui, né, uma vez. Eu estava na faculdade ainda. A gente já tinha casado? Acho que a gente já tinha casado já. E eu tinha um carrinho, eu tinha um paliozinho, mas, nossa, só pela graça aquele palio lá, sabe? Vira e mexe, estragava. Aí, eu lembro que quando meu pai me deu aquele palio, e ele falou assim, ó, filho, você toma esse palio aí, ó, mas daqui 3 meses eu tenho uma promissória para pagar. Se eu não conseguir pagar a promissória, eu vou ter que vender o teu carro, tá? Eu falei, não, tá bom, pai. Aí daí eu orar os 3 meses, falei, Deus, não vai deixar vender meu carro, pai, não sei o que e tal. Aí deu os 3 meses e conseguiu pagar a promissória. Eu falei, oh, glória a Deus, pai. Daí ele falou assim, mas tem mais 2 meses, vai ter mais outra promissória. Aí eu falei, vai orar mais 2 meses ainda para não vender meu carro. Aí, não precisou vender. Aí eu falei, mas tem que pegar um carrinho melhor, esse carrinho tá ruim demais. Eu falei, pai, eu vou lá para Maringá ver um carrinho um pouco melhor. Se tiver uns 4 mil de diferença aí, eu vou pegar um carrinho um pouco melhor. Vou financiar a diferença e tal. Meu pai falou, tá bom, eu vou lá com você então. Eu falei, então tá bom, pai. E meu pai era mais doido que eu, sabe? Aí nós chegamos lá e começamos a ver uns carros veinhos, né? Meu pai falou assim, filho, vamos lá na Volkswagen. Eu falei, fazer o que lá, pai? Vamos lá, ué. Vamos ver uns carros novos. Eu falei, pai do céu. Não, vamos lá. Eu falei, então tá bom. Aí a gente foi lá na Volkswagen, lá em Maringá. Aí ele chamou o vendedor lá, começou a conversar. Daí tinha um Fox vermelho lá, 0. Aí meu pai falou assim, ei, gostou do carro? Eu gostei, né, pai? Mas ele falou assim, não, vamos dar um jeito aí e tal, financia um tanto aí, e nós vou dar mais um cheque para frente aqui, e nós vamos dar um jeito. Eu falei, então tá bom. Aí meu pai deu um cheque de 4 mil para não sei, para 60 dias, e eu financiei o resto do carro no meu nome. Sei que eu voltei com a parcela, rapaz, daquele tempo, daquele carro. A hora que eu cheguei, minha Simone estava na faculdade. Eu liguei para ela, falei, amor, voltei de carro 0. Meus irmãos, nós morávamos de graça numa casa de madeira, que era da amiga dela. Tinha dinheiro para nada, não ia para nada, sabe? Eu voltei com o carro inteiro financiado. Ela, você é louco, você não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, amor, foi meu pai que quis fazer esse negócio aí e tal. Eu já fiz um monte de loucura, sabe? Isso é só uma delas. Não vou contar tudo aqui, não vai todo mundo embora. Eu falei, esse pastor é louco, né? Vamos embora. Mas, muitas vezes, sem consultar. Jesus, sem consultar ninguém. Sem consultar a Simone, sem consultar ninguém. Eu não me permitia ser cuidado. Eu não permitia que Jesus cuidasse de cada detalhe da minha vida. Na área financeira, principalmente. Mas em qualquer área, eu não permitia o cuidar de Deus. E se eu não permito, meus irmãos, se eu fico lutando como aquela criança no colo, que reluta a dormir, o que acontece? Ela só sofre. E muitas vezes nós sofremos por não permitirmos o cuidar de Deus na nossa vida. Às vezes Deus fala, perdoa, Ricardo, não guarda mágoa lá do fulano de tal. E o Ricardo ainda está com a raiva lá ainda. Não, é o que ele fez para mim, não tem cabimento aquilo lá e tal. Eu falei, então fica sofrendo aí. Você não quer deixar o meu cuidado sobre você? Então continue sofrendo. Às vezes nós não queremos romper relações que Deus já falou para romper. Tem amizades que só prejudicam a gente. E Deus fala assim, ó, de hoje em diante, acabou. Essa pessoa, ela só vai andar com você quando ela quiser andar com Deus. Daqui para frente não dá mais assim. Porque toda vez que você anda com ela, teus pensamentos desvirtuam, que você anda com essa pessoa, você começa a pensar coisas erradas, começa a cair no pecado de novo. E Deus fala, agora não mais. E a gente começa a relutar. Ah, mas eu gosto tanto do fulano de tal, e não sei o que, eu vou orar para ele converter, e é tudo mentira, você está lá porque você quer pecar também junto. E Deus já falou, acabou.
Permitir o cuidar de Deus é ouvir a voz dele e falar assim, ó, Deus, o Senhor quem manda. De hoje em diante, esse relacionamento agora, daqui para frente, vai ter que ser assim. Eu não permito mais de qualquer forma, de agora em diante, o próximo passo é o casamento. Do contrário, eu estou em pecado. E acabou. O cuidado de Deus é assim. Deus é simples, claro e objetivo. Do contrário, não tem mais jeito. Então, quando eu permito o cuidar de Deus na minha vida, eu estou me submetendo àquilo que Ele quer fazer. E muitas vezes vai ser um desafio. Na maioria das vezes vai doer o que Ele está falando. Às vezes eu vou ter que deixar de ter tempo com alguma coisa que eu gosto muito para ler mais a palavra, para orar mais. Quando eu podia estar fazendo alguma coisa mais interessante, eu vou ter, tem oração na igreja, sábado, 8 horas, eu vou lá orar. Às vezes Deus vai me exigir coisas, mas eu estou permitindo daí o cuidar de Deus na minha vida. Então, meus irmãos, se eu quiser ter a plenitude de Deus na minha vida, e foi isso que Ele preparou para mim e para você, amém? Eu tenho que me permitir ser cuidado por inteiro também. Senão, nunca vai ter essa plenitude. Enquanto eu não entregar tudo, enquanto eu não deixar Deus reinar sobre cada detalhe, daquilo que eu vejo, daquilo que eu olho, daquilo que eu falo, eu também não vou viver a plenitude de Deus na minha vida. Mas Deus chamou a mim e a você, para que nós tenhamos uma alegria completa, para que nós vivamos a vontade de Deus, para que essa abundância de cuidado, de zelo, sabia que Deus tem ciúme de você? Deus tem ciúme de você. Ele não quer repartir a gente com ninguém, muito menos com o inimigo. Ele não quer que o inimigo tenha uma unha nossa. Ele quer o Douglas consagrado na presença dele. Porque o Douglas consagrado vai ser como uma flecha. E a hora que ele for enviado, ele vai acertar cada alvo que Jesus quiser que seja acertado. Ele nos quer por inteiro. Nosso tempo de consagração diante de Deus. Quando nós permitirmos sermos cuidados por Deus, recebemos esse amor, e esse amor transborda através de nós. Então não sou só eu que tenho satisfação, a satisfação que está na minha vida começa a contagiar a vida do outro também. O amor que está sobre mim, porque eu permito o cuidar de Deus na minha vida, começa também a superabundar sobre a vida do outro, e a vida da outra pessoa começa a ser transformada. Então, quando eu escuto a vontade de Deus, escuto a palavra dEle, e me submeto à vontade dEle, eu me torno como um canal limpo, para que a graça flua. Eu me torno como um condutor da graça na vida dos outros. E para isso nós fomos chamados. Vasos na mão do oleiro, que Ele quer encher, que Ele molda da forma dEle, para que Ele possa encher. Meus irmãos, hoje, Deus, Ele chama você para se entregar nos braços dEle, para que você possa realmente falar: Deus, cuida de mim, Pai, em cada detalhe. Eu não quero mais, Senhor, viver do meu jeito. Meus irmãos, desculpa a expressão, mas eu tomei tanto no nariz na minha vida, que uma hora eu falei: Deus, faz o Senhor agora, porque eu estou cansado, porque parece que tudo que eu faço dá errado, do jeito que eu faço não dá certo, porque eu insistia em fazer, sem ser sob os cuidados de Deus. Mas quando eu comecei a entregar para o Senhor, Ele começou a fazer. Quando eu comecei a me permitir ser cuidado por Deus, aquela insatisfação foi embora, aquele sentimento de rejeição foi embora, aquele sentimento de que nada ia acontecer, de que nada ia mudar, o medo de fazer as coisas foi embora, porque Deus começa a reinar então no nosso coração. E é isso que Ele tem para nós, para mim, para você, uma vida de plenitude, uma vida completa, cheia da presença dEle, uma vida em que a alegria, ela é constante, mesmo em meio às dificuldades. É isso que você quer viver?
sob o cuidado de Deus? Você crê que Deus ama você e que Ele quer derramar mais sobre você? Está disposto a se permitir ser cuidado? Amém? Eu queria que você ficasse de pé agora. E eu vou estar orando por você. Eu queria que desligassem as luzes ali atrás. Tem uma canção que eu gosto muito. E ela marcou muito a minha vida na minha adolescência. E foi uma época que Deus falou muito comigo. E eu queria que você começasse a orar agora e pensar naquilo que você ainda não entregou para o Senhor. Naquilo que você tem que submeter aos cuidados dEle agora. Feche seus olhos enquanto vai tocar aquela canção. Eu quero que você comece a conversar com o Senhor. Que você comece a conversar com Deus. E pensar em tudo aquilo que você ainda não entregou. Porque Deus quer cuidar de você. E Ele quer cuidar de você em cada detalhe. Em cada detalhe. Comece a orar ao Senhor agora. Comece a falar com Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Erga sua voz, meu amado. Comece a orar ao Senhor agora. Comece a declarar ao Senhor o cuidado dEle sobre a sua vida. Que você vai entregar tudo a Ele agora. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Senhor Deus amado, Pai querido, Pai, nós queremos, Pai amado, que o Senhor cuide de nós, Pai, em cada detalhe, Senhor, em cada área da nossa vida, Pai. Deus amado, que não seja mais nós governando, mas o Senhor, Pai, em cada decisão que nós tomarmos, Senhor. Deus, nós queremos que o Senhor entre em cada cômodo, Pai amado, e vá limpando, Deus. Vá tirando, Pai amado, aquilo que não agrada ao Senhor. Aquelas decisões que foram postergadas, Pai, que possamos tomar hoje, agora. Deus amado, aquilo, Deus amado, que o Senhor já vem falando há muito tempo, Pai. Aquele jejum que o Senhor vem cobrando há muito tempo, que eu possa me colocar, Pai amado. Aquele tempo, Deus amado, de devocional, Pai. Aquele posicionamento dentro de casa, Pai, como homem de Deus, como mulher de Deus, Pai amado, que lê a Bíblia, que profetiza dentro do lar, Pai, que assume a responsabilidade, Pai amado. Deus, nós queremos estar sob os Teus cuidados, Pai amado, sabendo que o Senhor tem coisas tão grandiosas, Pai, para fazer no nosso meio. Tantas transformações, Pai amado. Famílias restauradas, ministérios restaurados, Pai. Vidas cheias, Pai amado, do Teu amor e do Teu cuidado. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus amado, vai falando com os Teus filhos, Senhor. Vai ministrando em cada coração, Pai. Deus cuida de mim. Nós nascemos, Pai amado, para viver a alegria plena. Nós nascemos, Pai amado, para sermos restaurados por inteiro, Pai. Se o Senhor tiver que derrubar a casa, derruba, Pai amado, para fazer uma nova. Se o Senhor tiver que fazer, Deus amado, coisas extraordinárias, Pai amado, não há nada que é caro demais, Pai, para viver na Tua presença. Não há nada, Pai amado, que nos custe alto demais, porque o Senhor, Deus já forneceu, Pai amado, aquilo que custou mais caro de toda a humanidade, de todo o universo, Pai, que foi o Teu Filho naquela cruz, Pai.
Deus amado, nós recebemos, Pai amado, declaramos que somos os filhos amados do Senhor, Pai. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós não permitimos esse cuidado. Nos perdoa porque muitas vezes nós quisemos ser independentes. Quisemos viver, Pai amado, fora do rebanho, Pai. Mas o Senhor deixou as 99 e foi atrás de nós, Pai amado. O Senhor, como bom pastor, nos achou, Pai amado, mesmo quando estávamos caídos, no meio da lama do pecado, Pai, o Senhor nos colocou nos ombros, Pai, e nos trouxe de volta, e nos lavou com o sangue do Cordeiro, Pai amado. Deus amado, obrigado por esse amor, obrigado por esse cuidado, Pai. Aqui está a tua igreja apaixonada por ti, Pai. Deus amado, que possamos ter essa consciência do cuidado que o Senhor tem para conosco, Pai. Que possamos ter essa consciência que Davi tinha, que Moisés tinha, Pai. Assim nós vamos viver o sobrenatural do Senhor, Pai, em cada detalhe, em cada área, Pai. E vamos ter plenitude de vida, vida em abundância, Pai, para a tua honra e para a tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Amém.